Graça e paz a todos, uma boa noite. Desde já nós vamos dar início aqui no nosso estudo, da palavra. Hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho do Reino. Nós já conhecemos muito bem o Evangelho da Graça, que nós estivemos estudando, só que hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino. Que Evangelho do Reino é esse? Este Evangelho do Reino, gente, é o Evangelho que se prega dentro das congregações, das denominações a qual outrora um dia nós fizemos parte. Este é o Evangelho que se prega lá, que vocês vão ver que é o oposto do Evangelho da Graça. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção, e antes de iniciar ali, eu quero ler um versículo aqui, que está na carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Criador, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha para você ver. Quando se lê esse versículo aqui, quantas vezes que eu já não fiz isso? Eu acho que isso aqui é para mim. Não é para nenhum de nós aqui. Sabe com quem Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando com o povo hebreu, com o povo de Israel. Não tem nada a ver com nós essa salvação aqui. Você pode ver que olha o que Paulo fala. Ó, Paulo vira e fala assim no versículo de número 3. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele está falando neles, gente. Ele está falando, como escaparemos nós? Não é nós aqui, não. É eles lá que estavam o quê? Aguardando a salvação que ia se manifestar ainda. Após o quê? Após a destruição do templo em Jerusalém e após a entrada do exército romano em Jerusalém, ia completar, se dar-se a essa salvação. Você pode ver, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E olha o que ele fala: a qual, começando a ser anunciada pelo Eterno, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Começou a ser anunciada por Emanuel, e depois foi o quê? E depois foi confirmada pelos que ouviram, confirmada pelos apóstolos. E aqui também, olha o que ele fala: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ele está falando com ele, não desvia. Nós temos que atentar para essa salvação, não desvia não. Aí depois ele fala: porque se a palavra falada pelos anjos. Por que palavra falada pelos anjos? Quem apareceu para Abraão lá, gente, falou com Abraão? Quem que foi em Sodoma, Gomorra e evangelizou Jó e falou com Jó: sai daí que vai chover fogo aí? Foi os anjos. Então ele estava o que? Ele estava anunciando salvação. Aí depois ele vai e fala assim, falada permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Está vendo? Isso aqui era o que? Era a salvação que ainda ia se manifestar e que aconteceu. Não vai acontecer mais, já aconteceu. E nesse estudo nós vamos entender isso. Isso aqui, que Paulo está falando aquilo ali, o Evangelho do Reino. E de quem que é aquele Evangelho ali? Do judeu. Vamos então fazer uma oração antes de iniciarmos, agradecendo ao Pai. E
nós estamos muito alegres e satisfeitos porque muitas pessoas estão recebendo a palavra, estão recebendo a revelação da palavra e abrindo o entendimento, né? E com isso a pessoa vão sendo liberta e sendo arrancada das garras dos homens que têm escravizado as pessoas debaixo das suas doutrinas e costumes. Querido Pai amado, Criador dos céus e da terra, no nome do Teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos por poder estar reunido aqui nesta noite para mais uma vez aprendermos a Tua palavra. Pai, esta palavra, meu Deus, não é aprendida numa escola teológica, Pai, não é aprendida pelos homens, mas revelada pelo Teu Espírito. Por isso eu te peço que nesta noite, mais uma vez, que o nosso entendimento esteja aberto para recebermos esta revelação da Tua palavra, Pai. Palavra essa que os homens têm torcido para a sua própria corrupção, mas Tu tens nos levantado nestes últimos dias, ó Pai, para tirarmos das garras daqueles que têm escravizado o Teu povo com o evangelho da verdade. Fala conosco nesta noite mais uma vez, assim nós te agradecemos. Amém. O Evangelho do Reino. Atos 1:1. Olha o que Lucas vai falar em Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Emanuel começou a fazer e a ensinar. Olha o que Lucas está falando, que ele fez o primeiro tratado, ele começou a escrever tudo acerca do que Emanuel começou a fazer e a ensinar. Ele está escrevendo, falando para Teófilo. Teófilo ali é uma pessoa, tá, gente? É um homem. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o quê? Mandamentos. Olha, para vocês aí, presta atenção. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito da verdade aos apóstolos que escolhera, não a mim e nem os pastores. Depois de ter dado mandamento a quê? Aos apóstolos que escolheram. Não é depois de ter dado mandamento aos irmãos lá do Brasil, aos irmãos lá da Noruega, do Japão, dos Estados Unidos, não. Depois de ter dado mandamento pelo Espírito da verdade aos apóstolos que escolheram. Deu o mandamento para eles. Aí começa. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes o quê? Ao reino do Pai, o Evangelho do Reino. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Ó, estando com eles, falou com gente, vocês 11, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, não. Fica lá, espera a promessa lá, que de mim vocês ouviram, que o Pai vai derramar a promessa. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito, não muito depois desses dias. E ele falando com os discípulos, João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com Espírito, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, mestre, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? Olha o que estão perguntando para ele. Mestre, você vai restaurar o reino a Israel nesse tempo agora? Perguntando para ele. Está perguntando de quê? Da salvação que ia vir do evangelho do reino. Olha o que ele responde. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não pertence a vocês, não. Vocês sabem, não? Os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis
a virtude do Espírito da verdade que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí, ó, olha o que faz eles ficar escravizando os homens e mandando para os países aí como missionário. Aí a pessoa vai com uma peça de roupa e uma sunga e chega lá um sofrimento danado, longe da família, sofrendo. Às vezes não tem nem sustento direito. Quando vai, não volta, morre por lá mesmo. E até os confins da terra. Ô, gente, quem falou que isso aqui é para nós? Era para os discípulos pregar, sabe até onde? Pregar o evangelho do reino até os confins. E aonde que eram os confins da terra? As regiões de Israel. Se você pegar em outra linguagem, sabe o que você vai ver que é aqueles confins da terra que está falando ali? Até os lugares mais distantes. E os lugares mais distantes dentro de Israel, aonde que era, foi até aonde Paulo foi. Paulo e Pedro não foi morrer lá em Roma. Isso aqui não se estende a nós, não. Isso aqui era para ele, deu mandamento para os apóstolos. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Porque deu mandamento, foi para eles. Aí começa. Aí agora que nós vamos entender o que é o Evangelho do Reino. Primeiro, Lucas fez o tratado, escreveu tudo, e agora nós vamos pegar lá no começo para nós ver. Olha, Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa, gente. Arrependa, porque é chegado o reino dos céus. O que João está fazendo aqui? Pregando o evangelho do reino. Está pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, começou Emmanuel a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí, reino dos céus. O evangelho do reino. Você não vê ele falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino da graça. Não, o reino dos céus. É porque ele está pregando o quê? Ele está pregando o evangelho do reino, a salvação do judeu. Porque o que ele virou e falou? Você pode ver que ele vira e fala assim aqui, ó. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos do Pai. Veio para quem? Veio para o judeu. O judeu não recebeu, então ele se estendeu isso a quem? Se estendeu isso aos gentios daquela época. Eles receberam, creram no nome dele e receberam também a salvação, junto com o povo judeu. E dizia: chegou a hora, e o reino do Pai está longe. Olha aí. Chegou a hora e o reino do Pai está longe. Não, o reino do Pai está próximo. Vocês veem que isso não está se estendendo a nós. Ele está falando: chegou a hora e o reino do Pai está próximo. Quando fala próximo, gente, próximo é aqui, ó. Eu estou próximo da minha Bíblia aqui, ó. Estou perto dela. Não está falando que chegou a hora e o reino está longe. Se ele falasse que estivesse longe, se estendia a nós. Ele está falando que está próximo. Então estava o quê? Próximo de se manifestar. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas que evangelho? O evangelho do reino. Mas buscai primeiro o reino do Pai e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não pertence a nós também. Não pertence a nós. Aí os pastores chegam e falam assim aqui, ó: irmãos, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não. Para eles. Para eles. Falou para os discípulos e para os judeus daquela coisa. Buscai primeiro o reino. Por que buscai primeiro o reino dos céus? Porque o reino dos céus estava próximo. Ele ia se manifestar. Ele não tinha manifestado. Como que eu busco o reino dos céus agora? Como é que você vai buscar se você já foi transportado para ele?
Nós já fomos transportados para esse reino, não tem como nós buscar não. Quem buscava ele era os judeus. Por que que eles buscavam? Porque o reino estava próximo. Como o reino se manifestou, não tem jeito de nós buscar lá agora. Por quê? Porque com a morte dele na cruz e após ele ressuscitar, o que que ele fez? Ele transportou nós como filhos amados para esse reino. E hoje nós não buscamos esse reino mais, nós já estamos vivendo ele e estamos dentro dele. Quem conhece a verdade. Agora, quem não conhece está buscando. Está igual batendo cabeça por aí e que nem um doido buscando o reino. Nós não precisamos buscar reino, não. Nós já estamos dentro do reino. Porque hoje nós não vivemos pelas obras, nós vivemos o quê? Pela graça. Mas buscar primeiro o reino do Pai, e ele falando com eles. Busca primeiro o reino, gente. E todas essas coisas aí que vocês estão querendo aí, ó, é roupa, bens materiais, vai ser acrescentado para vocês, mas busca primeiro o reino. Isso era para eles, não é para nós. Por que que eles tinham que buscar? Porque o reino estava próximo. Então, se eles deixassem de buscar o reino e ficassem interessados naquelas coisas que o gentio interessava, em vestimenta, em roupa, naqueles negócios, tudo em riqueza, eles esqueciam de buscar o reino. Aí ele vira e fala isso para eles. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino do Pai, respondeu-lhes e disse: o reino do Pai não vem com aparência exterior. Outra cajadada. Tá vendo aí? O fariseu foi interrogar ele lá. Ó. O fariseu foi interrogar e perguntou: quando que vai vir o reino do Pai? Fala para nós aí, Emanuel, quando que vai se manifestar o reino do Pai? Quando que vai vir? Não está falando que está próximo? Olha o que ele fala. O reino do Pai não vem com aparência exterior. Ô, gente, com o Espírito da verdade não tem jeito de fugir. Não tem jeito de fazer remendo, gambiarra, não tem jeito não. Não dá. O reino do Pai não vem com aparência exterior. Aí tá todo mundo esperando ele apontar lá em cima, montado num cavalo, com a capa toda lotada de sangue. Não vem com aparência exterior. Se não vem com aparência exterior, como é que eu vou ver ele vindo então? Não vem com aparência. Tudo que é com aparência exterior, fala, você está enxergando. Aqui, essa caixa está aqui com aparência exterior, estou vendo ela. Vocês estão me vendo aqui na frente, está vendo o púlpito aqui, porque eu estou aqui com aparência exterior. Agora, e se eu for espírito invisível, vocês vão me ver? Não vai me ver. O reino do Pai não vem com aparência exterior, porque estava esperando vir com aparência exterior. Eles queriam um reino que viesse com aparência exterior, porque estava acostumado com coisas da carne, com coisa exterior. Então, aqui, ó, não adianta nenhum de nós ficar esperando que não vem com aparência exterior, não vem. Aí olha o que ele vai falar. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino do Pai está dentro de vocês. Está vendo? O reino está dentro, o reino não vem com aparência exterior, não. Falou com eles, eis que o reino do Pai está dentro de vocês, dentro de quê? Dentro de todos aqueles que acreditavam na verdade. Mesma coisa é hoje, hoje o reino está dentro de nós, não adianta ninguém esperar ele com aparência exterior, não. Está todo mundo esperando. Gente, calma que Jesus vai vir nas nuvens. Todo mundo querendo ver, saber como que é, se é preto, se é branco, se é loiro, se tem ou é azul, ou que cor que é, todo mundo esperando. Um monte de gente esperando. Glorificado e exaltado seja o nome do Pai eterno, que nós já não espera mais, porque nós agora, a verdade está sendo revelada para nós, mas está todo mundo esperando um reino com aparência exterior. Aí deixa de desfrutar das coisas boas. Para ser o quê? Para ser escravo da mentira. O reino do Pai está dentro de vocês. Olha, onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Falando com os discípulos e com o povo que seguiram. Onde é que vocês for, prega essa mensagem, gente. Prega esse evangelho. O reino dos céus está próximo. Por que que estava próximo?
Estava faltando pouco para a salvação vir, para a salvação se manifestar a eles, para o reino ser entregue para eles, porque o reino pertence a eles, porque ele veio e foi para eles. Então estava faltando pouquinho. Então isso aqui hoje, não adianta eles pregarem dentro das congregações, o negócio fica pregando, esse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, já foi pregado há muito tempo. Não adianta ninguém hoje ficar pregando o evangelho do rei, não, que não vai adiantar. Só serve para escravizar as pessoas e mentira. Onde for e pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Não é eu nem você, não é os discípulos. O mandamento foi para eles. Nós vimos lá que o mandamento foi para eles. Foi para aquele povo lá. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temais, ó pequeno rebanho. Por que rebanho? Porque eles eram ovelha do pasto dele. E nós não somos ovelha do pasto dele. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos amados do Pai. Ovelha é o povo de Israel. Nós não. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Falando com eles. O Pai vai dar a vocês o reino está próximo. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra onde? No reino de meu Pai. Até que ela se cumpra no reino do Pai. Quando ele pede, eles falam assim, que vai, entra num lugar assim, vocês vão encontrar um homem, me parece que, se eu não estou enganado, não sei se é carregando um cântaro d'água ou alguma coisa, esse homem tem um cenáculo lá, vocês vão preparar a Páscoa lá, que nós vamos comer a Páscoa lá, que é a santa ceia que eles falam que é a Páscoa, mas eles transformam em santa ceia. Porque vos digo que não a comei mais até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Aí, tá vendo? O reino ainda não tinha sido entregue. Ele está falando, gente, eu vou comer com vocês aqui, só que tem uma coisa. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do Pai. Aí prossegue, olha o que ele diz. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o rei. Porque vos digo, não beberei mais do fruto dessa vide até que venha o reino do Pai. Porque bebeu com eles lá no reino. Bebeu do fruto da vide com eles lá no reino. Não bebe mais, bebeu com eles. Porque o reino já veio. E disse-lhes assim, assim está escrito, e assim convinha, que o filho padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Assim convinha que o filho padecesse e ressuscitasse dentre, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Sabe essa palavra nações? Que ele está falando ali? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Você sabe o que essa palavra nações significa? Essa palavra significa gentios. Era para o quê? Era para eles pregar no nome dele, pregar seu arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Era para eles começar por lá e ir até os lugares mais distantes, pregando o evangelho do reino. E eles fizeram isso muito bem. E dessas coisas, sois vós testemunha. E dessas coisas são todos testemunhas. Sois vós os discípulos. E dessas coisas sois vós testemunha. Vocês são testemunha dessas coisas. Vocês andou comigo, eu estou ensinando para vocês. Vocês vão fazer isso que eu estou mandando. Vocês vão pregar o evangelho do reino. Aí prossegue.
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitarei nas vossas sinagogas e os perseguirei de cidade em cidade. Enviou profeta, matou. Pegou Pedro, crucificou. Levou Paulo e Silas para a cadeia, açoitou. Foram açoitados. Tudo que ele está falando ali, olha lá, ó. Portanto, eis que eu vos envio profeta, falando com o povo de Israel. Eu envio para vocês, eu vou enviar profeta. Eu envio profeta, vocês matam. Eu vou enviar outro, vocês vão perseguir. Eu vou enviar, vocês vão açoitar. Eu vou enviar, vocês vão crucificar. E vai perseguir de cidade em cidade. Ele já estava profetizando algo que ia acontecer. Olha lá. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Aí, ó, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Qual que é o último livro do Velho Testamento? Não é Zacarias? Desde Gênesis até Zacarias. Tudo o que aconteceu ia cair sobre eles. E caiu dentro de Jerusalém sobre as costas dele o sangue que foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, caiu sobre as costas dele. O sangue inocente que eles derramou, eles pagaram o preço por ter derramado, desde Abel até Zacarias. Que eles mataram lá entre o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a geração do futuro. Não, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. A geração deles, igual nós já aprendemos aqui, não é sobre a nossa geração. A nossa geração, né, depois da deles, ó, tá, ó. Quantas que já não passou e vai vir ainda? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisa? Todo mundo aqui conhece Mateus 24. Tudo que estava escrito em Mateus 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas que coisa? Você não colocou aí? Lê Mateus 24. Todo mundo aqui que lê o Mateus 24 sabe o que está falando lá. Grande tribulação, volta do Filho do Homem. Em verdade, vos já lá, Mateus 24, está lá no 34. Mas o que ele falou para trás? Terremoto, fome, perseguição. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Já aconteceu. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ô, gente, nós estamos vivendo hoje flutuando, não tem céu sobre a nossa cabeça, não? Será que está todo mundo aí andando, voando? Tem asa? Está voando? Ninguém está pisando na terra, não? E não tem um céu por cima da nossa cabeça com lua, com sol e estrela, não? Do jeito que eles ensinam e pregam lá fora, parece que não tem nem céu nem terra, não. Parece que está todo mundo flutuando. Olha lá. O céu e a terra passarão. Passou ou não? Passou. O céu e a terra existem. Por quê? Porque passou. Só que as palavras que ele falou não passou. Aconteceu. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passou aí. Eles não estão aí? Não continuam existindo? Mas a palavra dele não passou. Aconteceu. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Presta atenção para vocês verem como que isso aqui é profundo. Para quem que ele deu o mandamento? Para quem que ele deu o mandamento que nós aprendemos lá no começo? Para os discípulos, não foi? Olha lá. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ó, segura bem aí, tá? Aqui, ó. Põe a cachola para funcionar agora.
Nós vamos queimar neurônio aqui. Deixa a cachola funcionando aí, o cérebro aí, aqui, ó. Grava bem essa palavrinha vermelha aqui, ó, que está no canto aqui, ó. É o que está escrito aqui? Mundo, não é? Então segura essa palavra aí na sua mente para o final, mundo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Segura essa palavra mundo aí na sua cabeça, segura ela aí. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Está vendo? O que o evangelho do reino fazia? Quem crê e for batizado, será salvo. Eles tinham que crer e ser batizado nas águas. Porque o mandamento que ele deu foi esse. Vocês vão pregar, vão batizar ele nas águas. Se eles crerem, eles vão ser salvos. E foi o que eles fizeram. Quem crê e for batizado, será salvo. Agora, quem não creu foi o quê? Condenado. Passou pelo quê? O juízo final, que já aconteceu. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as regiões. E então não virá o fim. E então virá o fim. Se eles já pregaram o evangelho do reino, então o fim já veio. E este evangelho do reino será pregado em todas as regiões, e então virá o fim. Que todas as regiões? Começando por Samaria, Jerusalém, e até os lugares mais distantes da terra. Foi o que os discípulos fez. Pregou o quê? Pregou o evangelho do reino, e o fim veio. Olha lá. Eu pedi para vocês guardarem, não pedi? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Agora vamos ler ali que mundo é esse que ele estava falando. Que mundo é esse que Emmanuel estava falando com os discípulos? Olha aqui, gente. O mundo, como se referindo a todos, sem distinção. Obviamente, o mundo nesse contexto aqui, o mundo nesse contexto bíblico de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos, nesse contexto, significa um grande grupo de pessoas e não milhões de pessoas de todo o planeta. Por que eles pregam até hoje, então? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O evangelho do reino não pode ser pregado mais, irmão. Hoje se prega o evangelho da graça. Quem está pregando o evangelho do reino está fazendo o quê? Está voltando na lei. Porque o evangelho do reino não se usa pregar. Olha lá o que diz. E não a milhões de pessoas de todo o planeta. Não todo mundo, sem exceção, mas todo mundo sem distinção na terra de Israel. Jovens e velhos, homens, mulheres, judeus e gentios. Foi pregado ou não o evangelho? Acabamos de aprender, foi pregado, olha lá. O mundo era o quê? O mundo era o povo que estava na região de Israel. Homens, mulheres, velhos, gentios e judeus e jovens. Está bem explicado ali, olha lá, o mundo sem exceção, mas todo mundo sem distinção na terra de Israel. Então o evangelho do reino foi para quem? Foi para o povo de Israel. Deu para entender direitinho? Sobre o evangelho do reino. Você vê a diferença do evangelho com o evangelho do reino com o evangelho da graça. A diferença é o quê? Que o evangelho do reino é o quê? Velha aliança. Já foi pregado por quê? Porque aquela salvação, ela pertencia àquele povo, àquela geração. É tanto que o que nós lemos aqui, Paulo está falando aqui, ó. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido e para as que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Salvador, foi-nos depois confirmada
pelos que a ouvem. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por que que Paulo falou isso? Porque a salvação não tinha vindo ainda, ela ia se manifestar após a vinda dele em forma de juízo. Por quê? Por que que ele vira e fala assim? Uma coisa que nós lemos lá e nós não conseguimos entender. Qualquer um de nós aqui pode ler lá que nós não entendíamos, só que hoje nós entendemos. Mas por que que nós entendemos? Porque o pai não deixa os filhos dele enganar. O que que virou e falou assim, que ó, uma geração adúltera e má pede um sinal, mas outro, um sinal não vai servir, e fala assim para eles assim, aqui, ó. Assim como foi nos dias de Noé, comia, bebiam e davam-se em casamento até que o Noé entrou dentro da arca, o dilúvio veio e destruiu a todo. Olha a comparação que ele está fazendo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A comparação que ele fez é fácil de entender. Nos dias de Noé, veio a destruição, veio em forma de quê? Não foi de água? Não veio água e não destruiu tudo? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como? Em forma de destruição. Juízo em forma de destruição. Vieram, mataram os judeus, perseguiu eles, levou alguns cativos para outra nação, destruiu Jerusalém, derrubou o templo, o sangue deu no freio dos cavalos, juntou muitas aves de rapina, porque foi uma carnificina tremenda, corpo morto por meio da rua, não sei quantos dias, e ave descendo, urubu descendo, comendo gente morta assim para dentro das ruas de Jerusalém, Israel, que está onde? Que está em Apocalipse. Então tudo isso já aconteceu, não precisa ter medo que não vai acontecer mais, que pertencia à velha aliança, o evangelho do reino, amém? Então que o Pai continue nos abençoando, nos dando graça, né, e sabedoria, para nós continuar aí alimentando deste pão fresquinho.